Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar em Família. Convido aqueles que ainda não forem inscritos a se inscreverem em nosso canal, curtirem, comentarem, compartilharem os nossos vídeos com aqueles amigos, familiares que sabem que gostam desse tipo de conteúdo e que vão se utilizar desse material para o seu próprio benefício. Convidamos também a estarem conosco nas nossas atividades. Como já sabem, todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós temos o Evangelho no Lar, que é a nossa atividade que iniciaremos agora, que é esse momento em que nos reunimos em família para falar com Cristo e falar com o nosso Cristo interior, nos aproximarmos dos nossos benfeitores, da espiritualidade amiga, fazer a asepsia do nosso lar, essa limpeza, auxiliando a nós, moradores desse lar, e também aqueles nossos irmãos que se encontram de alguma forma relacionando conosco, apesar de não estar no mesmo plano que nós. Também convidamos a estarem conosco, mas aí só de forma presencial em nossa casa, na atividade do Evangelho no Lar, realizada na nossa casa. Essa é realizada de forma apenas presencial. Posteriormente a essa atividade, que se dá todas as terças-feiras às 19 horas, do Evangelho no Lar, nós temos a irradiação, que também é em nossa casa, tanto de forma online como presencial. Aqueles que já estiverem no Evangelho podem ficar para a irradiação. Aqueles que querem apenas a irradiação, aconselhamos que façam via YouTube. Essa atividade, ela é de certa forma fechada, apenas aqueles que querem participar. Nós enviamos o link e aí as pessoas acessam esse link e fazem conosco essa irradiação. É uma atividade que pode participar todos aqueles que querem doar o seu tempo, a sua energia, as suas boas vibrações, para que Deus, a espiritualidade amiga, os benfeitores utilizem essas energias em prol daqueles nossos irmãos que dela necessitam. Nós não direcionamos a energia para que seja feita, para que vai para tal ou tal pessoa, nós não conduzimos. Quem se utiliza dessas energias são os benfeitores, que são mais capacitados do que nós para saber exatamente onde mais precisa das nossas boas vibrações. Porque às vezes, no nosso equívoco, a gente pode mal utilizar ou mal conduzir essa energia, e eles, sabendo mais, sabem aproveitar essa nossa boa intenção para que realmente seja feita uma caridade àqueles que realmente necessitam. Posteriormente à irradiação, nós temos todas as quintas-feiras no nosso canal uma reforma íntima editada, mas essa atividade mesmo da reforma íntima, ela acontece todos os sábados de forma online, presencial ou pelo nosso YouTube. Ela se dá das 15 às 17 horas. E posteriormente ela é editada, então nós divulgamos ela novamente no nosso canal às quintas-feiras. Todas as sextas-feiras nós temos uma palestra divulgada no nosso canal. Elas são palestras bastante ilustrativas sobre o Evangelho de Jesus, de forma mais aprofundadas, algumas pelo prisma mais espiritual, mais profundo sobre os entendimentos do Evangelho. Convido então a estarem conosco nessas atividades e sejam muito bem-vindos a todas elas. Vamos então dar início ao nosso Evangelho. Pai querido, de amor, de bondade, agradecemos, Senhor, imensamente por essa oportunidade do Evangelho no Lar em Família, que possamos nos utilizar desse conhecimento que o Evangelho nos proporciona para o nosso aprimoramento moral e espiritual, e que cada lição que entramos em contato, que sirva realmente para o nosso esclarecimento das nossas dúvidas,
auxiliando-nos na compreensão mais profunda do Evangelho de Jesus, para que nos utilizemos desse conhecimento, dessas lições, para proporcionar a nós a nossa evolução e que conseguimos colocá-las, todas elas em prática, com quem quer que seja, dentro da nossa família, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. Convidamos a todos os nossos irmãos que, de forma direta ou indiretamente, estejam atrelados à psicosfera do nosso lar, influenciando-nos e sendo influenciados por nós, para conosco estarem neste momento do Evangelho e utilizá-lo também em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje é a nossa lição 50, a nossa última lição deste livro Jesus no Lar, que muito nos agradou, muito nos auxiliou na compreensão do Evangelho de Jesus. É um livro que traz profundo conhecimento a respeito de como era esse Evangelho no lar, realizado com Jesus e os apóstolos. E espero que tenha auxiliado também a todos aqueles que estiveram conosco ao longo desses 50 capítulos. E espero que hoje sejam melhores do que quando iniciaram esse livro. Não sei se podemos dizer que absorvemos todo o conhecimento dele, mas que possamos, a cada evangelho, aperfeiçoarmos mais nesse entendimento, para que ele sirva para nós, para a nossa evolução. Vamos então dar início nesse última lição. É a lição de número 50. Em oração. Na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sidom, o culto do Evangelho na residência de Pedro revestiu-se de justificável melancolia. As atividades do estudo edificante prosseguiram, mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria interrupção natural. A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus, com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Intraduzível expectativa pairava no semblante de todos. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário, mas ao término da reunião, levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente: Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te ouvidam a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade, ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que não lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidaram a obrigação de serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que oculta a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalham tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te o juízo. Ao
condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos dignos de compaixão diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes, que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. A essa altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostrava lágrimas nos olhos, e no alto a lua radiosa, em plenúrio divino, fazendo incidir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão, parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai, de infinita bondade e de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. Essa lição, ela é muito bonita. Me emocionou bastante na reflexão dela, porque esse livro, essa lição, nos ensina que o que a gente deve fazer aos delinquentes, o que a gente deve fazer aos criminosos, porque somos todos nós. Quem de nós não foi aquele que no momento em que Jesus estava ali, a mulher adúltera, e que então querendo tracarem a pedra nela, Jesus então disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A doutrina espírita não vê o pecado como uma forma de pesar, mas uma responsabilidade. Nós não somos pecadores, nós somos responsáveis por todas as nossas ações. Tudo que nós fazemos de bom e de mal, nós temos responsabilidade, consequências das nossas ações. Então, o que nós devemos fazer aos nossos irmãos? Olhar na visão de Jesus, que ele narra de forma tão amorosa, e interessante que essa lição, nesse dia no Evangelho, não houve nenhuma explanação, nenhuma explicação. Era um momento ali melancólico, porque Jesus iria para Sidom e todos se encontravam em despedida, aquela melancolia da despedida. Mas que Jesus faz-nos refletir sobre uma excelente lição, embora sem a explicação do Evangelho, naquela oportunidade, ele nos ensina a orar e a olhar cada irmão da forma mais amorosa, para extrair de nós mais a compaixão. E ele pede: Pai, acende a tua luz divina em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Então ele pede para que acenda os seus ensinamentos, as lembranças de todos aqueles que se deixaram de lembrar
de Deus nas sombras da caminhada terrestre. Aqueles que, ao reencarnarem, esqueceram-se que são espíritos, que, ao terem o esquecimento natural da reencarnação, esqueceram-se, desligaram-se da sua verdadeira essência divina e deixaram então que as sombras o guiassem, que a ignorância, a escuridão os guiassem, uma vez que deixaram de lembrar, não foram atrás, não buscaram a divina luz, o Evangelho de Jesus, o Evangelho redivivo. Então ele pede para todos aqueles que se encontram nas sombras, e quantos nossos irmãos se encontram ainda na ignorância, cometem graves erros na sua existência, por ainda não terem a compreensão de que são espíritos e que são imortais, mas que o verdadeiro sentido de aqui estarem é justamente aproveitar a escola da vida, as oportunidades que nos são dadas para fazer esse religar, essa ligação, religação, nós com o Cristo, nosso Cristo interior, nós com Deus. Jesus então pede a todos eles, a todos nossos irmãos que se encontram esquecidos, que são espíritos esquecidos, que transitam pela terra buscando a sua evolução e por se esquecerem então estão nas sombras, estão na ignorância, para que eles encontrem a luz divina, se encontrem com os ensinamentos de Deus. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. E aqui Jesus pede a todos os egoístas que, tendo recursos, tendo uma mesa farta, tendo algo que lhes sobra, não compartilham com os seus irmãos. Aqui ele fala o pão. Todos aqueles que possuem bens materiais e não compartilham com aqueles que necessitam. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Também é uma impiedade nossa, uma falta de compaixão, nós demonstrarmos felicidade na miséria dos outros, nas desgraças dos outros, nas infelicidades dos nossos irmãos. É um sinal de respeito a gente, pelo menos, nos compadecer deles e ajudar os nossos irmãos sem envergonhá-los da nossa felicidade. É eu auxiliar o outro, não me achando que sou melhor do que ele, mas me colocando na mesma condição que ele, porque todos somos filhos de Deus. Portanto, não podemos nem mesmo a felicidade ostentar, ostentando a minha saúde, aqueles que não têm saúde, as bênçãos que eu recebo, os contatos que eu recebo com o mundo espiritual. Por exemplo, tem muita gente que fala assim: ah, eu tenho contato com o meu benfeitor, com Jesus. Algumas religiões acreditam com Jesus, com isso, com aquilo. E algumas pessoas tentam, mas não conseguem esse contato. E às vezes eles se perguntam por que outra pessoa tem contato com Jesus e eu não tenho. Na ignorância, ele acredita que realmente aquele que fala que tem contato com Jesus realmente tem, como se ele fosse mais especial. E aqui Jesus está dizendo para a gente ajudar e não ostentar essa felicidade, porque ter contato com Jesus no sentido interno, todos nós temos condições. Então não dizer para o meu irmão: eu tenho contato com Jesus,
e ostenta essa felicidade e você não tem? Não, na verdade todos nós temos condições de ter contato, sim, com Jesus quando nós temos contato com seus ensinamentos que Ele nos deixou. E todos aqueles que aqui na Terra estão e que recebem as comunicações espirituais, sejam elas por qualquer meio que sejam, não recebem diretamente de Jesus, mas sim dos seus representantes, nossos benfeitores. E contato com os nossos benfeitores, todos nós temos condições de ter. Então, aqueles que já têm essa felicidade, e aqui só é um dos exemplos, o que a gente faz para ajudar aos nossos irmãos, auxiliar a todos a compreender que todos também têm condições de ter esse contato, essa felicidade. Não ostentando como se isso fosse uma premiação, mas sim ajudando a todos a compreenderem que é possível que todos tenham esse contato, desde que queiram e trabalhem para isso. Socorre os que se não lembram de agradecer aos benfeitores. E aqui a gratidão é uma maturidade do espírito, a gente ter consciência de que todo instante somos auxiliados, assessorados pelos nossos benfeitores, que tudo que nos acontece tem um auxílio deles, que todos os trabalhos que desempenhamos, que em todos os momentos da nossa vida, muitas situações que a gente deixou de passar, inclusive que a gente sequer tem conhecimento, foi graças a eles. Então aqui nós aproveitando desse momento, para não sermos nós os ingratos, nós agradecemos aos benfeitores do Centro Espírita Ceareiros do Bem. Eu agradeço pelo auxílio que me deu, que nos deu durante esses 50 evangelhos no lar, nos dando coragem, sabedoria, intuição, auxiliando na interpretação das lições, na compreensão das lições, a passar por todos os desafios que tivemos para manter a nossa disciplina, a minha disciplina, e conseguirmos estar realizando esse evangelho. E eu convido também a todos que estão ouvindo a também agradecer a todos os seus benfeitores, porque se hoje você tem condições de estar em contato com essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, com esse conhecimento, que é o Evangelho de Jesus trazido a nós, e realizando esse Evangelho no dia de hoje, é graças ao seu benfeitor, que muito trabalhou, pode ter certeza, para fazer com que você tivesse essa disciplina, esse comprometimento e pudesse estar ouvindo esse Evangelho. Seja sempre grato a Ele, independente se no momento a sua vida está da forma como gostaria ou não, independente do meio pelo qual fez você entrar em contato com Ele. Agradeça por tudo, agradeça por tudo que Ele faz, por tudo que os nossos benfeitores fazem por nós, porque pode ter absoluta certeza que tudo que eles fazem é para o nosso bem, para a nossa evolução, porque eles nos amam mais do que a gente possa imaginar. São como nossos pais. Assim, Kardec nos explica no Evangelho segundo o Espiritismo, na oração os benfeitores são como os pais velando pelos seus filhos. Assim são os nossos benfeitores, velando por todos nós, auxiliando-nos em tudo aquilo que necessitamos. E nós agradecemos muito e pedimos socorro àqueles que não têm esse senso de gratidão, que possam também socorrê-los. E que muitas vezes, por orgulho ou ego, não pedem socorro a eles. E se tivessem essa noção de socorro, se auxiliassem desse socorro, deixariam de passar
por muitas situações na vida. Até foi nos dito na reforma íntima, e eu posso citar aqui como exemplo, que ao desempenhar uma atividade em prol do Cristo, nós devemos pedir socorro aos nossos benfeitores para nos proteger das situações perigosas, das situações que possam nos prejudicar de alguma forma, que eles sempre nos assessoram. Por exemplo, eu tenho que fazer uma visita a alguém em altas horas da noite, foi dado esse exemplo, e num bairro perigoso. Então, vá, peça auxílio ao seu benfeitor e não deixe de fazer o seu trabalho em prol do Pai. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. E aqui é muito triste, a gente tem que se compadecer de todos os nossos irmãos que se encontram no vício, porque o vício, ele é um grande veneno na nossa sociedade, um grande veneno no âmbito familiar, porque um pai alcoólatra, ele serve de exemplo aos seus filhos que nascem, que estão iniciando a jornada terrestre. A gente não tem ideia o quanto as nossas ações são espelhos aos nossos filhos, que muitas vezes não vão seguir o que a gente fala, mas com certeza estão observando o que a gente faz. E grande parte daqueles espíritos que nascem no âmbito familiar têm as tendências também das mesmas matrizes que as nossas. Às vezes, esse espírito que nasce, ele também tem a tendência do vício alcoólatra, por exemplo. E se eu não me domino e não combato isso em mim, e naquele meu lapso em que eu durmo, eu transmito esse pesadelo do vício que Jesus aqui coloca aos meus herdeiros, aos meus filhos. Isso às vezes passa de gerações a gerações. Os nossos vícios são transmitidos de gerações a gerações. Por isso é tão importante que a gente quebre todas as nossas tendências viciosas, para que nós não transmitamos aos nossos filhos, às próximas gerações, esses vícios, aqueles que iniciaram essa jornada, e que eles tenham mais resistências para segurarem as suas tendências e não se viciarem também. E aqui tem vícios de várias ordens. Podem ser os vícios físicos, as drogas, os jogos, que também estão acabando com os nossos jovens hoje na sociedade. Bastante jovens dormem, bastante jovens estão tão viciados em jogos que às vezes vivem num mundo paralelo, vivem sugadas suas energias pelos nossos irmãos, companheiros desses nossos jovens, que a gente não pode chamar de obsessores, e sim de companheiros, porque compactuam da mesma vontade, são também viciados. E esses jovens, você vê que não tem nem vitalidade, muitas vezes, para dar continuidade na sua vida, de tão sugados que estão. Às vezes não tem energia nem para sair do quarto, nem para deixar de levantar, nem para ter uma vida social. Vivem trancafiados nesses jogos. Pais, observem seus filhos, sirva de um alerta também aos jovens. Observe-os. Se você vê que o seu filho tem uma tendência a vício, ficar muito tempo no celular, tente retardar o máximo possível que você conseguir o celular, os jogos, as redes sociais, que já ficou comprovado também que é uma outra forma de vício e que gera bastante ansiedade nos jovens. Então, tente ao máximo retardar nos seus filhos
esses tipos de comportamento que nada vai agregar na vida dele, não vai fazer falta se eles não tiverem, pode ter certeza, não vai ser essencial para eles, pelo contrário, são coisas bastante perniciosas e bastante prejudicial, não só para eles na vida social, profissional, mas também muito na vida espiritual, porque a gente se encontra mentalmente ligado àquilo que a gente mais se dedica. Então, tenhamos cuidado com os nossos jovens, ensine valores, ensine moral, ensine, compadece-te deles, e ensine coisas que vão auxiliá-lo a se ligar com o Pai. E não permita que se percam nos vícios. Nós, família, somos primeiros responsáveis e somos às vezes decisivos na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos jovens. Observem, cuide deles, para que eles amanhã ou depois não se percam nos pesadelos do vício. E a gente não pode nos eximir da responsabilidade. Se eles se perderem também é um pouco sim da nossa responsabilidade, da nossa invigilância e não auxiliá-los nisso. Levanta os que olvidaram a obrigação de serviço ao próximo. E aqui é um convite a todos nós que Jesus nos faz. Nós estamos na terra não a passeio, nós estamos para auxiliar uns aos outros de todas as formas possíveis, seja com alimento, um prato de comida, como ele foi dito aqui acima, aqueles que têm condições, seja com os nossos dons espirituais, de todas as formas. Nós, ao reencarnarmos, cada um de nós recebemos uma missão. A missão não é algo grandiosa, não é uma coisa que vai para fora de nós. Alguns podem sim, como Chico Xavier, por exemplo, Divaldo Franco, entre tantos outros vultos do Espiritismo, o Irmã Dulce, eu poderia citar muitos aqui, que assumiram sim missões mais grandes. Mas pode ter certeza que se eles assumiram essa responsabilidade, Allan Kardec e todos eles, essa missão mais grande é porque já estavam preparados e com certeza iniciaram-se nas pequenas missões. Na missão de ser pai, tão preciosa. Na missão de ser mãe, de ser filho, de ser irmão. Na missão de ser um profissional. Na missão de ser cristão. Muitos papéis que a gente desempenha são missões que a gente assumiu. E essas missões foi-nos dadas, muitas delas. Algumas a gente pode escolher, não precisava passar, mas a gente escolhe. Mas muitas delas assumimos antes mesmo da nossa reencarnação, porque são cruciais, são essenciais para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Então, nós assumimos essas responsabilidades, esses serviços, não apenas para auxiliar a nós, como também ao nosso próximo. Para que nós façamos o que? Levantamos os nossos próximos, auxiliando eles a se levantarem, a se elevarem também. E aqui Jesus pede por todos aqueles que se esqueceram de lembrar das suas obrigações. Levanta, eleve a vibração, eleve o pensamento daqueles nossos irmãos que se esqueceram de lembrar das suas obrigações, que temos obrigações de serviço ao próximo. Que bonito! Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. E aqui ele nos ensina sobre a avareza, que nós já comentamos inclusive em alguns evangelhos, porque nós guardarmos para nós ou para aqueles próximos a nós os nossos dons espirituais é uma certa avareza,
e é digno de compaixão, de piedade, como aqui diz Jesus, para que Deus se apiede dos sábios. Os sábios, aqueles que já têm uma sabedoria, uma conexão com a verdade, um conhecimento mais profundo, mas que ocultaram essa inteligência, guardaram para si mesmo. E quantas pessoas são inteligentes, têm capacidade de interpretações fantásticas, são pessoas extremamente dotadas de inteligência, de sabedoria, e guardam essa inteligência, essa sabedoria em quatro paredes, não transmite esse conhecimento. E Jesus aqui pede piedade por aqueles que não transmitem, que ocultam essa inteligência, essa sabedoria em quatro paredes do ambiente doméstico. E também eu guardar apenas para aqueles próximos a mim. Não, eu venho com a sabedoria não só para os meus, mas para todos os filhos de Deus que dela necessite. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Muito bonito esse pedido de Jesus. E nesse momento da nossa humanidade, um sentido bastante relevante, despertar os nossos irmãos que sonham com o domínio do mundo, que sonham em dominar o mundo, a matéria, que sonham com o poder, a riqueza, o status, que sonham com as condições ainda do mundo, para que eles despertem, para que eles acordem e vejam que são espíritos e que tudo que conquistarem na terra ficará. Todos os títulos que a gente tem na terra, por mais elevados que sejam, são da terra. Não passam da terra. Não vale nem para Marte, nem para outro planeta. São nossos aqui. E alguns deles sequer existem em outros planetas. Então é muito pequeno nosso pensar na nossa vida aqui, só no que a gente é capaz de enxergar, para a gente despertar. Porque a nossa vida é tão passageira, ele coloca aqui, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto. Ela é tão passageira, é um sopro, um minuto entre o berço e o túmulo, entre nós nascermos e nós morrermos. A vida passa muito rápido. Então, por que a gente, ao invés de ficar perdendo tempo em dominar aquilo que está fora de nós, aquilo que a gente nunca vai dominar porque não nos pertence, pertence a Deus e a Ele vai voltar, como todos nós. Ele é apenas o detentor de toda. Ele é o soberano que rege todo o universo, porque na sua bondade e amorosidade sabe conduzir, e nós, no nosso egocentrismo, queremos reter para nós. Que a gente se desperte e veja que à frente há uma eternidade. À frente somos espíritos, somos imortais e o universo nos pertence. Por que nos prendermos à terra, sendo que somos filhos de Deus e o universo nos pertence? Nem sequer a terra devemos nos prender. Porque quem disse que somos da terra e quem disse que precisamos ser da terra? Precisamos de espíritos, precisamos evoluir e onde precisamos estar, onde Deus precisa de nós. Ergue os que caíram, vencidos pelo excesso de conforto material. E mais uma vez ele pede eles que caíram vencidos pelo excesso da terra, aqueles que muito possuíram, aqueles que muito se iludiram, que tiveram conforto, foram bastante avoltados de riqueza, tiveram bastante recursos, então perderam o conforto, deixaram de realizar por si mesmo e pelos outros aquilo que lhes competia. Se caíram, perderam, vencido. Então, que eles sejam reerguidos, que eles sejam
O que realmente é importante, erguer e levar-se, colocar-se acima, ver o horizonte, ver aquilo que pertence a Deus, elevar seus pensamentos, é entrar em contato com Deus, erguer-se é evoluir. Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre semelhantes. E aqui, em uma das passagens deste livro, Jesus fala sobre o crime que é a gente tirar a esperança das pessoas. O crime que a gente comete quando a gente tira a esperança, entristece as pessoas, faz com que elas deixem de acreditar, deixem de ter confiança em Deus. A esperança é importante, porque ela nos dá a certeza de que as coisas são transitórias e mudam, e que se hoje está ruim, amanhã vai melhorar. E se hoje está bom, é para me preparar, porque as coisas boas também não duram para sempre. A vida é sempre cíclica, ela é sempre contínua. Então, para que eu não me perca e corrigir, orientar, dar uma corrigenda aos nossos irmãos que espalham a tristeza na terra, seja nas suas ações ou seja nas suas falas. O pessimismo entre os semelhantes, porque a gente não sabe como isso mata. Uma sociedade triste e pessimista, ela não tem vida, ela não tem luz, ela não tem nem sequer vontade de se levantar para erguer-se, para passar por esses momentos de dificuldade. Quando foi comentado aqui já também um evangelho sobre a tristeza, e um servo bastante fervoroso em que acabou sendo pego pela tristeza e morreu. Para a gente ver que são sentimentos que a gente deve menosprezar. E somos responsáveis em deixar nossos irmãos tristes e pessimistas. Porque quando a gente faz isso com eles, a gente comete um crime contra Deus. Porque a gente faz com que eles deixem de acreditar no futuro, de ter esperança. E a gente sabe que por mais difícil que as situações estão, por pior que o planeta possa estar, que as situações na sua família, na sua vida possa estar, ela é passageira. É um sopro, como aqui Jesus disse, mais acima. E a gente às vezes olhar só da hora daquele problema, não ver ao todo, a gente às vezes pode se entristecer e ser tomado pelo pessimismo. Mas pode ter certeza que tudo que nos acontece tem sempre dois lados. E que a gente possa então sempre auxiliar os nossos irmãos, ver sempre as coisas positivas, boas de vida, levantá-los, auxiliá-los, se por algum motivo eles se encontram tristes por alguma situação na vida deles, auxiliá-los a sair dessa situação, não fazer com que se tornem mais tristes e pessimistas. Perdoa os que recusam a oportunidade de pacificação e marcham disseminando revolta e indisciplina. Então aqui Jesus pede perdão àqueles nossos irmãos bélicos, revoltados, indisciplinados no bem, e que marcham dessa forma. E a gente pode ver neste momento muitos irmãos desta forma, que se recusam à pacificação do mundo. E a pacificação do mundo, ela não depende de uma única pessoa. Também não sejamos nós aqueles que coloquem a responsabilidade de uma única pessoa, como também dissemos em evangelhos anteriores, que pode um soberano, um presidente, qualquer pessoa que seja, pedir para alguém executar uma ordem, legal ou ilegal, não estamos aqui discutindo, executar uma ordem não cristã. Eu tenho o direito de escolher se vou executar realmente essa ordem ou não, porque a única ordem que eu tenho que respeitar chama-se as ordens divinas, as leis divinas, e elas são sempre de amor e sempre pacíficas. Jesus nos mostrou nos seus comportamentos isso. Ele poderia fazer com que todos os anjos livrassem daquele momento da crucificação, poderia sair facilmente daquela situação se ele utilizasse de todos os recursos que ele tinha espirituais para fazer livrar-se da maldade do mundo. Mas ele não estaria mostrando para nós
como ser um cordeiro em meio de lobos. E ele nos disse que mandou a nós, todos nós, os seus servos, como ovelhas em meio a lobos. Não para que se tornassem lobos também, mas que fossem ovelhas. E ele foi o primeiro cordeiro a ser sacrificado, a primeira ovelha a ser sacrificada, para servir de exemplo. O mal, a falta de pacificação, também é uma forma de aprendermos. A guerra é uma forma de aprendizado, mais dolorosa, mas também é. Ela não é essencial para a nossa vida. Ela não é essencial para a nossa evolução. Que sejamos bem claros nisso. É uma escolha. Quando não vai pelo amor e a gente não aceita essa pacificação, e na nossa revolta e na nossa indisciplina, a gente então comete as maldades e as revoltas. Nós aprendemos pela forma mais dolorosa, mas aprendemos também. Mas seremos responsáveis pela nossa falta de pacificação. Então, convite a todos os cristãos nesse instante da humanidade, que os nossos benfeitores nos convidam, em todos os momentos, em todas as oportunidades, em todas as lições, caso tenham percebido, é a não violência, de qualquer forma que seja. Foi dado um exemplo na Reforma Íntima passada, que vale a pena ser aqui também trazido, porque se trata de um exemplo de família e o nosso evangelho de família. Que não ensinamos os nossos filhos a revidarem as maldades que recebem. Por exemplo, as crianças pequenas vão para a escola e algumas delas são bastante agressivas. Umas crianças têm tendência a morder, a bater, outras crianças é uma forma de elas expressarem a sua rebeldia. Então, que eu não ensine o filho que apanha a bater no amiguinho que apanha, para revidar com violência também. Mas eu ensino a ele que a violência nunca é um meio a ser utilizado, que eu nunca devo revidar com violência uma atitude violenta. Uma guerra, nós já citamos também em evangelhos anteriores, nunca será finalizada por mais guerra. O mal nunca vai ser combatido com o mal, nunca será. O mal, ele sempre será combatido pelo bem, que é o antagônico, o contrário à maldade, à bondade, às ações boas e pacíficas. O ódio nunca vai ser combatido pelo ódio, o ódio vai ser combatido pelo amor, que é o sentimento contrário. Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. E aí ele pede para intervir a favor dos nossos irmãos que acreditam que são detentores de poder. E aqui ele diz fantasioso, porque quem é verdadeiramente poderoso, quem tem esse poder, é Deus apenas. E todas essas virtudes, o poder inclusive, ele é utilizado, deve ser utilizado para o bem. Foi falado também sobre o poder em evangelhos anteriores, que é essa condição que eu estou para auxiliar os meus subordinados, os irmãos, ser o exemplo. Eu sou por exemplo, um representante, um diligente, um trabalhador espírita. Eu tenho esse poder de convencimento das pessoas. Esse meu poder, ele não deve ser utilizado para a manipulação das pessoas, mas por um esclarecimento. É uma forma de poder, ambas. É um poder fantasioso, porque não nos pertence. O poder é dado por Deus a nós, para que nós utilizemos deles em benefício dos nossos irmãos. Sempre para que o dinheiro não é dado para que você se enriqueça, esbanje esse dinheiro e morra rico. É dado para que você auxilie aqueles que também necessitam. O poder não é dado para que você esbanje esse poder, é para que você auxilie os subordinados, aqueles que veem você como referência religiosa,
que vê você como referência, onde quer que você esteja, numa nação. Aqueles poderosos, eles deveriam ser aqueles primeiros que vê o interesse do outro em benefício do seu próprio interesse. Por isso que ele pede que intervenha em favor de todos os nossos irmãos, que acreditam detentores de poder. Na verdade, também, alguns dos poderes nós damos. Foi falado também em evangelhos reformados anteriores, que a pessoa mais poderosa na terra foi dado também a nós a autorização de poder. Que se nós dissemos que elas não são mais detentoras desse poder, elas não são mais. Porque nós decidimos quem nos conduz. Se nós damos essa direção ao Mestre Jesus, ele será então o detentor desse poder, de nos levarmos em direção a ele. Nós também temos responsabilidades sobre aqueles que nós damos esse poder. Ninguém tem poder sobre você. Você escolhe a quem obedecer, a quem ver como elevado, a quem dirigir. Isso por loucamente absorver-te o juízo, condena os seus próprios irmãos. Porque às vezes, quando esses poderosos utilizam-se desse poder de convencimento, esse poder que lhes são dados, podem conduzir os seus irmãos pela sua cura a caminhos enganosos, ilusórios, equivocados e que lhes prejudicarão. Acorda as almas traídas, que envenenam o caminho dos outros, com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Então ele pede para que acorde, desperte as almas, aqueles espíritos que se encontram encantados, que estão distraídos, que estão desligados, desconectados de Deus e que envenenam o caminho dos outros com a ação espiritual dos gestos intempestivos. As pessoas que agridem as outras de forma espiritual nos seus gestos intempestivos, nos seus gestos pensados, na sua forma de agir irrefletida, distraída. Mas que, vamos dar um exemplo aqui, aquelas pessoas muito ansiosas, que estão distraídas pela ansiedade, mas que pelo seu excesso de ansiedade não verifica as necessidades dos outros ao redor, sendo sempre de forma acelerada e muitas vezes pisando um pé de um irmão e não vê ele pisando um pé, mas está tão distraído que acaba não verificando que está pisando no pé do seu irmão. Foi dado esse exemplo também na Reforma, mas eu achei bastante interessante. Acorde as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros, uma agressão espiritual dos gestos intempestivos, que a gente tenha gestos sempre de gentileza, de amor, de benevolência aos nossos irmãos, e nunca de agressão, que a gente também possa acordar as nossas almas que podem estar distraídas. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram, a todos aqueles que esqueceram, deixaram-se de lembrar, assim de morte readora da vida, que a tua lei lhes gravou por precário. Que todos nós nos lembremos que esse corpo que nós estamos caro é transitório, que somos espíritos e que retornaremos. Então, nascemos com um objetivo, evoluir. Que estamos, então, sempre lembrarmos de que o nosso corpo um dia se extinguirá, a morte nos chegará, para que a gente não se apegue demais e se esqueça das nossas responsabilidades espirituais. Esquece os que se perderam nas trevas do ódio, da vingança, da ambição transviada de piedade fria. Se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos, dignos de compaixão, diante de teus sublimes dignos. Porque o ódio nos escraviza, a vingança nos escraviza, a ambição nos escraviza e a impiedade também. Muitos espíritos se encontram milênios, centenas de anos, presos nas suas vinganças, que esquecem que são espíritos no seu ódio, e às vezes se prendem à maldade que alguém cometeu nas suas vidas, não perdoando, se revoltando,
ficam anos e anos aprisionados e escravizados por esses sentimentos. Isso faz com que eles deixem de evoluir, deixem de estar em condições melhores, porque perderam esse ódio, essa vingança. Jesus perde para esquecer. E a ambição. Quantos espíritos se encontram aprisionados pelos bens materiais que tiveram na Terra, se encontram em casas, em locais, hoje apegados àqueles bens que tiveram pela ambição transviada. Impiedade fria, falta de piedade, a frieza dos nossos sentimentos. Porque acreditam poderosos e livres. Acreditam que estão realmente nesse poder e têm essa liberdade na execução dos seus atos, quando na verdade são escravos dos seus próprios sentimentos. E são dignos de compaixão, é que Jesus nos fala, diante de Deus sublimes desígnios, porque todos serão responsabilizados pelos seus atos. Independentes se outrora eram vítimas, agora sendo algozes, também serão responsáveis por todas as maldades que fizeram em nome desses sentimentos, ódio, da vingança, da impiedade, da frieza. Então Jesus pede para que sejam esclarecidos. Muito bonito. E aqui um convite a todos nós, para que se alguém diga a você, você tem um obsessor, você tem alguém que te persegue, você tem uma pessoa encarnada ou desencarnada que te odeia, que te persegue, para que a gente tenha sempre compaixão e não ódio e revolta. Porque se hoje você é obsediado, se hoje você é vítima, não se esquece que nada é por isso. E que a lei divina, ela é justa. Então, se hoje você tem as consequências dos atos pretéritos, é porque ontem você era algoz. Pode não se lembrar e por isso agora se revolta, acreditando que é vítima. Não é vítima. Deus não erra. E às vezes se permite esse sermão. Verifique se suas ações realmente estão mudando ou não. Não sinta raiva dele. Pelo contrário, tenha compaixão. A compaixão do que os seus atos fez ocasionar nele esse ódio, essa revolta, essa vingança. Os nossos obsessores não são piores que nós. Pelo contrário, são nossas vítimas e merecem de nós todo respeito e compaixão. Eles todos, Pai, são delinquentes. E quem é delinquente, estando na terra? Todos os somos. E escapam aos tribunais da terra. Muitos não serão julgados na terra, pelos seus atos, pelas suas ações. E nós vemos inúmeras situações dessas, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita. Isso aqui, eles estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita. Eu não tenho que me vingar de ninguém que me fez, já que não fez a mim, fez uma lição, me deu uma oportunidade de passar essa situação, de evoluir por essa situação. Mas há um Deus que é soberano e justo, e a cada um dá aquilo que necessita. Então, preciso que eu me envie a ninguém, que eu faça mal a ninguém, dizer que eu estou contando algo que me feito. Ao contrário, a justiça divina fará isso, com certeza. Por delinquentes de esquecimento perante o infinito bem. Que todos encarnarem, somos delinquentes, mas nos esquecemos. A essa altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostraram-se lágrimas nos olhos, e no alto, a lua radiosa em plenúrio divino, fazendo incidir seus raios sobre a modesta lenda de Simão, parecia clamar sem palavras. Muitos homens podiam viver esquecidos do soberano Senhor. Muitos de nós nos encontramos esquecidos do nosso soberano Senhor, de Deus. Entretanto, o Pai de infinita bondade, Deus, e de perfeita justiça, bondade e justiça, amoroso e reto, continuará velando por nós. Embora nos esqueçamos de Deus, e muitos de nós esquecemos ao longo das nossas existências,
Deus nunca se esqueceu de nós. Ele continua velando, esperando por todos aqueles seus filhos que se encontram esquecidos dele. Muito bonito. Eu espero que essa lição tenha auxiliado a todos vocês ao longo deste ano. Estivemos com essas 50 lições, que finaliza quase um ano de Evangelho. Que possamos, na próxima, auxiliarmos ainda mais. E que o que mais possa nos auxiliar é vermos o mundo como Jesus via, como Jesus espera que os seus servos vejam, que nós, enquanto cordeiros, vemos, que o bem que Deus, que é a infinita bondade, a infinita justiça, aguarda por todos nós, e que aqueles que já são detentores dessa lucidez, dessa luz, auxilia todos aqueles que ainda se encontram nessa claridade também verem que vale a pena ser bom e que há no mundo uma maioria de pessoas boas e há uma minoria barulhenta de pessoas más, de pessoas equivocadas, mas que se eu mantiver a minha energia elevada, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações, se eu contagiar, quanto mais pessoas contagiar com esse sentimento de paz, de pacificação, de amor, de esperança, de fé, mais o mundo se transformará na regeneração, mais o mundo se elevará. Então, que o Evangelho sirva para nossa família se elevar. É o que nós esperamos. Vamos finalizar a nossa oração com a nossa oração. Benfeitores amigos, agradecemos a presença de todos. Pedimos para a equipe espiritual responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, vá até os lares que nos assistem, que nos ouvem, e possam realizar as asepsias desses lares, a fluidificação das águas, dê um passe em nossos irmãos que nos ouvem e auxilia todos os nossos irmãos que se encontram no plano espiritual, atrelados à psicosfera desses lares, para que possam ser socorridos, amparados, esclarecidos, auxiliados. Agradecemos infinitamente, Senhor, por tudo que recebemos. Que assim seja. Nós iríamos dar início ao próximo livro, Alvorada Cristã, já na próxima segunda-feira. Mas tem uma linda mensagem, Jesus no Lar, que não é uma lição, mas é uma lição de Emmanuel, é um prefácio, uma fala de Emmanuel no prefácio desse livro, e que vale a pena a nossa reflexão. Então, no próximo Evangelho, nós faremos essa reflexão sobre esse prefácio, e na próxima iniciaremos com o livro Alvorada Cristã. Espero que todos tenham uma excelente semana e possam colocar em prática nas suas vidas essa lição durante a semana. Grande abraço, até lá.